delícia! Gostoso, né? Cafezinho. Então eu falo pra você sobre uma receita tipicamente mineira, né? Quem vê o pão de queijo, quem prova o pão de queijo, sempre lembra de quem? Dos mineiros. Então, é algo muito simples, basicamente uma mistura de polvilho com ovos e queijo, né? Há quem coloque óleo, leite, outras pessoas não, mas basicamente é isso. O pão de queijo foi se reinventando ao longo do tempo, né? Não é simplesmente hoje só pão de queijo. Tem pão de queijo recheado, com linguiça, com bacon, com frango. Há pão de queijo também feito com molho bechamel, né? Que é molho branco, aí com palmito, né? Para as pessoas que não podem, que não gostam de comer carne. Então é mais ou menos isso. No entanto, a história do pão de queijo, né? De quando ele surgiu, é bastante assim incerta, né? Dizem que seria no século XVIII, né? Mas que se tornou popular na década de 1950. O pão de queijo ele nasceu nas fazendas, né? De gado leiteiro, onde se produzia leite e utilizava para laticínios. Então as pessoas produziam leite e aí faziam queijos. Esses queijos, né, eram consumidos e aí o que sobrava, né, era feito o pão de queijo, né, para servir os senhores ali, donos de fazenda, no café da manhã e da tarde. Mas há também uma questão que teve muito a ver com a troca do uso da farinha de trigo, que teria sofrido assim uma crise até de qualidade, mais de qualidade do que de falta mesmo. Ela vinha para as fazendas, mas não chegava de boa qualidade, e as pessoas começaram a lançar mão, né, do polvilho, que advém da mandioca, ou, né, como dizem em vários outros estados, aipim, né, que dava ali na terra mesmo, eram tiradas as batatas ali da mandioca e feito o polvilho para fazer o pão de queijo. Há também uma versão muito mais, né, étnico-racial, afrodescendente dessa história. Os negros escravizados que viviam nas fazendas, eles tinham acesso a uma comida à margem daquilo que os patrões comiam, né? Eles não tinham acesso a um alimento igual aquele que os patrões comiam, né? Eles almoçavam ali seus banquetes, jantavam seus banquetes, e esses serviçais, né, gente, porque nós estamos hoje no século XXI, mas a gente ainda tem muitos serviçais que são tratados analogamente como escravos, né? As pessoas são tratadas, né, assim, olha, você é o meu empregado, aqui você não come o mesmo que eu como. Infelizmente nós temos muito isso ainda. Você não toma no mesmo copo que eu, né? O copo do patrão, o copo da empregada. Mas então imagina naquela época, né? Então, esses, né, negros escravizados, esses serviçais que estavam ali servindo o tempo todo, eles pegavam o resto desses queijos, porque os queijos eram servidos frescos, né, para os patrões, e do engano dos patrões, eles achavam que aquele queijo que ficava mais apurado, né, mais assim, com aquele gosto mais apurado, mais salgado, né, era um queijo que deveria ser desperdiçado. Então, os negros escravizados pegavam aquele queijo, né, aquele resto de queijo, enrolavam nos panos de saco, chamados panos de algodão, esses panos de saco, né, que a gente vê aí, até a gente usa muito na cozinha, enrolavam e guardavam esse queijo, né, esse queijo curado. Às vezes até enterravam lá fora na terra, enquanto estavam trabalhando na lavoura, né, cortando mato, realmente assim, trabalhando lá no trabalho duro. E aí eles encontravam a casa dos cupins. Os cupins, que são insetos, fazem uma casa, né, de terra muito parecida com um forninho. Então eles pegavam ali a lenha, acendiam um fogo e utilizavam aquela estrutura deixada pelo cupim para assar bolinhos feitos a grosso modo com um polvilho, um resto de polvilho, um resto de queijo curado. Enrolavam ali
e botavam ali naquele forninho para assar. E aí, como era uma mistura, né, de algo forte, né, salgado, porque dava uma estrutura, eles alimentavam e ficavam alimentados. Então é isso. Hoje eu deixo um beijo e um pão de queijo. Lembrando que dia 17 de agosto é dia do pão de queijo. Até!